Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós estamos em 120 dias de consagração. Essa é a nossa 14ª live, nesse 19º dia de propósito de consagração que nós estamos desenvolvendo pelo 9º ano consecutivo na Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Hoje é dia 23 de maio, quinta-feira, um tempo precioso para mim e para você, no qual nós podemos refletir um pouquinho na palavra do Senhor, e para aqueles que estão acompanhando a leitura bíblica, o nosso plano de leitura em 120 dias. Hoje nós lemos o trecho que está compreendido entre os capítulos 16 e 25 do livro de Números. Querida, deixa eu compartilhar algo com você. Hoje, a nossa live, ela, na verdade, de novo, né, não é uma live, é um vídeo gravado, que eu gravei mais cedo, e assim farei, pelo menos para mais amanhã, e pelo menos para mais segunda-feira, tá ok? E eu explico para você o porquê. Nós estamos em um encontro de famílias pastorais. Na verdade, hoje, né, eu estou dando assistência à família pastoral de Presidente Epitácio, né, os irmãos, as irmãs devem saber, nós estávamos orando pelo bebê Efraim, filho do pastor Tiago, da Nayelen. Ele nasceu com uma série de complicações, né? Fez uma cirurgia no coração ontem, cirurgia, ela foi bem sucedida, no entanto, hoje cedo aprove ao Senhor recolher o pequeno Efraim, né? Então, agora à noite, nós estaremos dando uma assistência, nós vamos atrasar um pouquinho a nossa saída para um encontro de famílias pastorais. Eu devo sair somente amanhã de manhã, depois do culto, que vai acontecer lá na Metodista de Presidente Epitácio, e aí sim nós vamos para o encontro de famílias pastorais, e então por conta disso, né, pelo fato da gente estar lá no encontro, com programações, eu não terei condições de estar ao vivo aqui com vocês. No entanto, hoje, assim como hoje, amanhã, né, vocês terão acesso às 21 horas ao link, ao vídeo, né? O link, na verdade, a gente vai mandar antes, como de costume, mas você vai ter acesso ao vídeo, né? O vídeo ele vai entrar à sua disposição neste horário, né? No horário costumeiro, e você pode reproduzir o link para mais gente, tá bom? Nós vamos ter, obviamente, lives mais curtas, porque eu não vou interagir com os comentários, né? Eu não tenho como interagir com os comentários, não vou coletar motivos de oração, então as nossas lives, pelo menos nesses dias em que elas estiverem gravadas, elas vão ser mais baseadas na reflexão, ok? Eu estou fazendo essa justificativa para você, né? E sempre que uma live estiver gravada, eu não vou mais precisar ficar repetindo isso, porque esse letreiro ele vai passar aqui embaixo, tá bom? Então aí a gente já vai direto para o assunto, que é a reflexão, tá bom? Falar um pouquinho acerca do texto do dia e a reflexão, e no final a gente termina orando pelo nosso motivo de oração central do mês de maio, que são as nossas famílias. Amém? Lembre-se de orar por essa família enlutada, né? Os irmãos, as irmãs sabem que há 11 anos atrás, a Flávia e eu passamos exatamente pela mesma coisa, né? Tudo muito parecido. Eu estava conversando com o pastor Tiago mais cedo, né? E falando exatamente acerca disso, tudo muito parecido, né? Necessidade de estar em uma cidade distante, deixar a igreja, né, sob os cuidados de um pastor ajudante, colocar muita gente em oração, muita gente envolvida em oração, né? E no final das contas, assim como aconteceu com a gente há 11 anos atrás, aconteceu também com estes amados hoje, de o Senhor recolher, o Senhor preferir recolher, planejar recolher, né? Este bebê que foi
que foi levado pelo Senhor, né? Lembre-se de orar por essa família, tá, querido? Pastor Tiago, Nayelen, ali de Presidente Epitácio. A Nayelen é filha da pastora Kellen, ali de Bataguaçu, né, do Luciano, seu esposo. O Tiago, ele foi membro, né, da igreja em Bataguaçu, quando ele, ainda jovem, presidente da Federação de Jovens, eu era pastor dos jovens na região, a gente caminhou muito junto. Quando ele foi consagrado evangelista para tomar conta da AMAS, ali em Bataguaçu, né, eu participei do processo de consagração dele. Então, alguém muito querido, alguém muito próximo, e que hoje é pastor no nosso distrito, uma igreja vibrante, uma igreja crescente, né, e como todos nós, não está isento, né, de passar por momentos de aflição. Então, lembre-se de orar por esta família, em nome de Jesus. Amém? Querido, querida, vamos lá. Vamos para a nossa reflexão. Eu repito para você, o nosso trecho de leitura de hoje, 23 de maio, foi Números capítulos 16 a 25. E eu quero refletir um pouquinho com você acerca da passagem que está em Números capítulo 21, ali a partir do versículo 4. Eu creio que esse episódio, na leitura, você que está lendo a Bíblia inteira, nesses 120 dias, se você passou por esse episódio hoje, né, se você está seguindo o plano, você deve ter passado por esse episódio hoje, e esse episódio é um episódio que chama muito a nossa atenção. E ele chama muito a nossa atenção porque ele é usado no Novo Testamento como uma imagem, como um prenúncio da obra da cruz, né? E é citado da seguinte maneira: da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, convinha que Cristo fosse levantado na cruz do Calvário para a salvação de muitos. Né? A citação faz alusão exatamente a esta passagem que nós temos em nossas mãos e, sem sombra de dúvidas, aquilo que a gente tem aqui é, de fato, uma imagem, uma tipificação da obra de Cristo na cruz. E eu gostaria de falar um pouquinho disso com você nessa ocasião. Amém? Então, Números capítulo 21, a partir do versículo 4, a palavra diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear pela terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? A gente tem nojo do maná, é o que esse povo disse. A gente está enjoado daquilo que Deus está dando para nós. Esse versículo 5, ele é uma chave para a gente entender tudo, tá? Eu vou voltar nele já já. Verso 6 diz: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Querido, querida, tem uma série de imagens aqui que deixam muito claro que este episódio, este fato que aconteceu no deserto, ele já era um prenúncio muito certeiro acerca da obra de Cristo na cruz do Calvário. O primeiro, vamos separar por sinais. O primeiro sinal, eu falei para você que uma chave para entendimento disso tudo está no versículo 5, quando a palavra fala de um povo rebelde, de um povo que rebelou-se contra Deus, de um povo que rebelou-se contra Moisés, de um povo que anteviu de uma forma equivocada
propósito pelo qual eles haviam sido tirados de um ambiente de escravidão e classificaram aquilo que na verdade era a liberdade deles como morte. Eles disseram: Moisés, você arrancou a gente do Egito para a gente morrer no deserto. Né? Aqui não tem pão, aqui não tem água. E depois eles mesmos se contradizem dizendo: esse pão vil, né, eles chamam de alimento à toa, o maná que Deus dava. Esse pão vil a gente tem fastio dele, a gente tem nojo dele, a gente tá enjoado dele. Né? Já tem muitos sinais nesse versículo 5. Primeiro, o povo rebelde. Segundo, um conceito equivocado, distorcido do que é verdadeira vida, verdadeira morte, verdadeira liberdade, verdadeira escravidão. Tá tudo desconectado aqui na mente desse povo. Agora, o pior de tudo é a saudade do pão do Egito e o enjoo em referência ao pão dado pelo Senhor. Eu não sei se você se lembra, eu quero fazer uma relação aqui, quem sabe já já a gente volta nela. Em João capítulo de número 6, no versículo 53, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Né? Se não me engano, verso 48, 49, também ali de João 6, Jesus vai falar acerca disso. Ele vai complementar um pouco mais, dizendo: eu sou o pão da vida e quem comer de mim nunca mais terá fome. Então esse enjoo do pão, ele simboliza algo muito importante para nós, no que diz respeito ao que é o pão na nova aliança. E tudo isso, querido, eu falo não em cima de conjecturas, mas em cima do fato de que a palavra diz para mim e para você que a lei é sombra de bens vindouros e não a imagem nítida das coisas. Então tudo aquilo que a gente lê aqui no Antigo Testamento, no bloco legal, nas profecias que usam a lei como plataforma de correção, tudo aquilo que a gente lê nesse grande bloco de aplicação de leis do Antigo Testamento, a palavra diz que são sombras, não ainda a imagem nítida, que só viria a concretizar-se a partir de Cristo. Então toda esta tentativa de compreensão do Antigo Testamento através do que é revelado no Novo Testamento não é estranha e não é uma tentativa passível de frustração. Muito pelo contrário. Ela é a maneira correta da gente verificar o Antigo Testamento, tendo o Novo por lupa para aproximar os nossos olhos ainda mais do texto do Antigo Testamento. Ok? O texto continua dizendo o seguinte, versículo 6 diz que Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Qual que é a consequência do pecado? Qual que é o salário do pecado? Em Romanos capítulo 6, no verso 23, a palavra deixa claro para mim e para você qual é o salário do pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse povo viu-se acidentado pela sua rebeldia contra o Senhor, e rebeldia pelo Senhor, contra o Senhor não tem outra nomenclatura senão pecado, né? Esse povo viu-se dentro deste ambiente de pecado, e agora esse povo vai arcar com morte por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia ao Senhor. O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Agora o que acontece é que o povo começa a manifestar algo que amolece o coração de Deus. O povo começa a manifestar arrependimento. No verso 7 a palavra diz: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Perceba aqui, Moisés aqui, ele representa uma instituição que facilita o acesso de pessoas ao Senhor. O povo
não quis ser a nação sacerdotal que Deus sonhava que o povo fosse. Né? O povo quis que Moisés subisse no monte e visse Deus, quando Deus, na verdade, queria uma nação de sacerdotes, queria que todos tivessem acesso a ele. Mas o povo não quis exercer essa posição e esse privilégio. Né? Eu falo privilégio porque em Hebreus capítulo 4 a palavra diz que o ministério sacerdotal é um privilégio. E Deus queria uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. É isso que é revelado na palavra do Senhor. Então Moisés aqui, ele representa aquele que faria este link, essa ligação, esta conexão entre Deus e o povo, embora Deus queria que a conexão fosse com todos. Então Moisés aqui representa muito mais do que o sacerdote, porque os sacerdotes estariam a serviço de Moisés, e Moisés a serviço do Senhor. Sacerdotes a serviço do Senhor, claro, mas debaixo de uma ordem de Moisés. Eu olho isso daqui, queridos, e eu percebo Moisés como uma representação da própria igreja. Né? E aqui, então, quando o povo diz, nós blasfemamos contra o Senhor e contra você, Moisés, eu estou vendo que Deus, ele honra aquilo que a palavra fala acerca da aliança conjugal, porque, afinal de contas, a igreja é a noiva do Cordeiro, né? E a noiva, a esposa, é uma só com o seu esposo. Tá? A igreja é a representação de Cristo na terra. Não à toa, o apóstolo Paulo, de uma forma muito certeira, ele identifica a igreja como corpo de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 12. Então, blasfemar contra a noiva é blasfemar contra a instituição que é o corpo do Cordeiro nesta terra. E se a gente pensar na aliança das bodas, blasfemar contra a igreja ataca diretamente ao Cordeiro, que é o noivo. Né? Eu já orientei algumas pessoas e brequei algumas pessoas quando começaram a tecer críticas à noiva do Cordeiro, independente de qual seja aquela que carrega uma placa com o nome de igreja na frente. Eu disse, irmão, não fala assim. Não fala assim. Porque você está falando da noiva do Cordeiro. Né? Na Bíblia a gente vê profetas sendo confrontados, na Bíblia a gente vê sacerdotes sendo confrontados, pessoas sendo confrontadas, mas não confronte o Cordeiro, não confronte a noiva, não confronte ao Senhor e nem ao corpo de Cristo nesta terra. Né? O povo reconhece que estava em pecado quando eles dizem para Moisés, aqui no versículo de número 7, nós pecamos porque nós fizemos isso. Nós blasfemamos contra o Senhor. E nós blasfemamos contra você, Moisés. E eles pedem para Moisés. Olha esse caminho de volta que está sendo feito. Eles pedem para Moisés, ore ao Senhor, para que o Senhor tire essas serpentes abrasadoras do nosso meio. E a palavra diz que Moisés orou ao Senhor. E Deus deu uma orientação para Moisés. Perceba, Deus não tirou as serpentes abrasadoras. Ou seja, a consequência do pecado, ela não deixou de atormentar aquele povo. Mas o povo tinha um refúgio. Para que quando a serpente picasse algum deles, antes da morte chegar, eles tivessem a possibilidade, aqueles que estavam adoecidos pela picada desta serpente, eles tivessem a possibilidade de olhar para uma serpente que havia sido colocada sobre um mastro. A serpente é a consequência do pecado. Deus manda o seu Filho Jesus Cristo nesta terra por causa do nosso pecado. Deus manda seu Filho Jesus Cristo porque eu e você sozinhos não poderíamos arcar com a consequência do pecado. Para que todo aquele que, adoecido pelo pecado, olhar para ele, olhar para aquilo que ele fez
e a serpente pendurada em um mastro não tem outro símbolo senão Jesus, entregue no madeiro, na cruz do Calvário. Aquele que entender a obra da cruz, aquele que compreender a obra da cruz, ao olhar para Cristo e perceber-se como doente de pecado, e se possa caminhar de volta a uma condição de vida eterna, possa caminhar de volta a uma condição de reconciliação com o Pai, reconciliação com Cristo, reconciliação com a igreja, e assim ver-se livre do efeito mortal desta doença, que é o pecado. Domingo eu identifiquei o pecado como uma doença, na mensagem que eu preguei no culto da noite. E o pecado, ele não tem outra característica, senão a característica de uma doença. Às vezes uma doença silenciosa, é imperceptível, mas o doente sabe que tem ela. E no final das contas, o resultado de qualquer doença não tratada, ele é a morte. Com o pecado não é diferente. O pecado, o fim não é outro, senão a morte, conforme a palavra diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. Então tem uma série de símbolos aqui nesse texto, mas que remetem à obra redentora da cruz, que eu e você alcançamos, eu e você desfrutamos a partir do momento que dissemos sim para o Senhor Jesus. E se por acaso esse vídeo chegar a alguém que ainda não disse sim para Jesus, quem sabe hoje você está tendo uma ótima chance, uma ótima oportunidade de desfrutar daquilo que eu, o meu irmão, a minha irmã, de repente esta que enviou este vídeo para você, temos certeza em referência à nossa vida e sobretudo em referência à nossa eternidade, de que nós fomos redimidos, ou seja, nós fomos comprados e trazidos de volta para uma condição de liberdade. E esta condição de liberdade não é outra senão estarmos conectados com aquele que é o nosso verdadeiro dono, o nosso Senhor, o nosso Criador. E não pense, por favor, que não tendo dito sim para Jesus, você está em uma condição de liberdade. A palavra estabelece que eu e você precisamos passar por este processo de reconhecimento daquilo que Jesus fez em favor de cada um de nós, nos reconciliarmos com Ele, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Olha o que o povo fez aqui, Moisés, ora ao Senhor, para que o Senhor nos livre disso. Antes Moisés representava alguém acima do sacerdote. Agora nós não precisamos de um Moisés para orar por nós, nós mesmos temos acesso ao Senhor, para dizermos ao Senhor, eu não aguento mais essa serpente, ou seja, a consequência do pecado na minha vida é aquilo que me causa morte, eu não aguento. Eu quero dar um fim nisso. Eu preciso de Jesus. Eu quero dar um fim nesse ciclo de morte, de escravidão que me prende a circunstâncias de incerteza, de tristeza, de depressão, de falta de alegria, de falta de sentido. Eu quero dar um fim nisso. E o fim é Cristo. O fim é Cristo. Porque a palavra fala que na presença dele há abundância e delícias. Eu quero convidar você a dizer sim para ele. Quero convidar você a uma reconciliação com Cristo. Quero convidar você a convidá-lo a fazer parte da sua vida. E isso você pode fazer. Você pode dizer isso para ele. Dizendo, Senhor, eu acredito que o Senhor ressuscitou de entre os mortos. Eu acredito que a obra da cruz foi por mim. E que como aquela serpente levantada lá no deserto, ela servia de instrumento de cura para todos aqueles que olhassem para ela. Hoje eu olho para o Senhor
e eu creio que sou curado. Eu creio que recebo cura da tua parte para a doença do pecado. Ela não vai mais me matar. Você pode orar, você pode falar com o Senhor. Orar não é algo institucional e não é algo que ninguém saiba fazer. Todos nós que sabemos conversar, nós sabemos orar, porque a oração nada mais é do que isso, uma conversa, um bate-papo com Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela nos conserta, ela nos alinha e ela nos mostra o caminho da cura, ela nos aponta o fim da doença. E dentre tantas doenças e enfermidades que podem assolar a humanidade, a pior delas é aquela que arrasta a nossa vida para uma morte eterna. Essa doença é o pecado. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem ela sirva, no mínimo, para duas finalidades. Quem sabe, naqueles que já são salvos, essa palavra sirva como um equipamento, como um encorajamento para o crescimento do teu filho, da tua filha, para o desenvolvimento da fé, para auxiliá-lo a apresentar as tuas boas novas a mais gente. E, Senhor, há aquele que hoje, ao ouvir isso, reconhece que está doente de pecado, que essa mensagem possa servir, Pai, para auxiliar esse teu filho e essa tua filha a sair desta condição, mediante uma decisão que eu não posso tomar por ele, por ela, mas que ele pode tomar, ela pode tomar, uma vez tendo entendido e aceito a tua palavra ministrada nesta ocasião. Eu louvo teu santo nome pela tua palavra, louvo teu santo nome pela tua presença, louvo teu santo nome pelo teu cuidado para com cada um de nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, querida, eu quero lembrar você que hoje você está assistindo um vídeo gravado. Eu não estou ao vivo. No começo desse vídeo eu expliquei por quê. Eu estou acompanhando uma família pastoral enlutada, né? E amanhã também, sexta-feira, nós vamos ter uma gravação, porque amanhã eu estarei no encontro de famílias pastorais. Provavelmente na segunda-feira também, tá? Por conta do retorno, ainda em deslocamento, ainda em viagem, na verdade, né? Eu devo me deslocar só na terça-feira, né? Mas na segunda-feira o vídeo também vai estar gravado, mas ele vai estar disponível aqui para você, né, como de costume, às 21 horas. Vai te dar notificação, como se a gente estivesse entrando ao vivo. Então, por isso é importante você assinar, se inscrever no canal da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. É importante você acionar as configurações de notificação para que você seja notificado sempre que a gente entrar ao vivo, ok? Deus abençoe, querido, querida, muito a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço e até amanhã, às 21 horas.